noite a todos, eu sou Mike Zamedeiros. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de lançamento do Guardiões Cast. É isso mesmo, nós estamos iniciando aqui o podcast da Juventude Adventista. E para começar com chave de ouro, nós temos aqui convidados muito especiais e eles vão se apresentar nesse exato momento, porque o tema que nós temos para discutir aqui hoje é um tema muito importante. Ele está aí no top dos temas. Olha só, a inteligência artificial e suas implicações para a juventude e a pregação do evangelho. Que tema bacana, né? Se apresentem, que nós vamos aqui agora iniciar o nosso podcast. Meu nome é Roberto, eu já trabalho com informática, sou analista de sistemas e eu estou aqui curioso até onde vai nos levar essa conversa aqui, que é muito atual para a juventude. Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos, tá bom, ao nosso podcast. Meu nome é Letícia, tenho não tanto conhecimento na área, mas quero aqui refutar e falar com meus colegas sobre esse conhecimento, sobre a IA, e também aprender com eles sobre as implicações disso para a nossa sociedade. Olá, eu me chamo Camille, sou estudante do último ano da escola, estou no terceiro ano do ensino médio, e sou incipiente ainda no assunto de inteligência artificial, mas já desfruto dos seus serviços e ficarei muito feliz, sou muito grata de participar dessa discussão importante. Olha que coisa boa, estamos apresentados e nesse momento a gente vai fazer aquela pergunta do milhão, né? O que é essa tal de inteligência artificial, né? A IA, que a gente chama. Do que se trata? Qual seria o contexto aí que ela iniciou? Qual seria o objetivo da inteligência artificial? E eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo Roberto Carlos. Maxão, interessante que muita gente fala de inteligência artificial, IA, né? Como muitas pessoas definem. Mas o que é exatamente inteligência artificial? É um campo da ciência que estuda tecnologias para que as máquinas sejam capazes de realizar operações que o ser humano faz, né? Mas só que de forma mais completa, ou seja, de uma forma mais exata, de uma forma bem mais rápida, e com certeza todos nós somos beneficiados por isso. As pessoas que fazem música, por exemplo, antes da inteligência artificial, a gente imagina como? Eles pegam geralmente um tema e começam a fazer a letra daquela música, se é de amor, ele bota frases para que a música se encaixe direitinho, né, no assunto. Depois que ele termina de fazer isso, ele vai para a melodia. Depois da melodia, ele vai ver os instrumentos musicais que vai se usar naquela música. Então, o trabalho de fazer uma música antes da inteligência artificial é muito diferente de hoje. Hoje, como é que é hoje? Hoje, simplesmente, você diz para o computador: quero uma música que fale sobre romance de duas pessoas. Mesma hora, né? O computador só está esperando você clicar para dizer, está na hora de você fazer isso. Então, no momento que você clica, você vê saindo na tela do computador a letra baseada naquilo que você pediu. E mais ainda, a melodia, mais de uma melodia às vezes, ele bota mais de uma melodia para que você escolha qual é a melodia que você achou melhor, né? E depois da melodia, ela ainda coloca a pessoa cantando para você ver o tom de voz que ele está cantando. Então, isso não foi em uma semana, não foi em um mês, não foi nem um dia. Foi uma questão de segundos ele fez tudo isso. Veja só em que ponto nós chegamos. E a pergunta é, isso é bom? Claro que é bom. Quem que não quer fazer uma música de uma forma tão rápida, em vez de gastar meses fazendo uma música? Verdade. Olha só, o Roberto já trouxe aqui um conceito sobre a inteligência artificial e trouxe um exemplo da música, né? Com um processo tão rápido, né? De produção de música, com som ali, melodia. E, Letícia, você pode complementar aí com mais um exemplo de como a gente pode ver na prática aí a IA no nosso mundo? Muito interessante, Maxan, a sua pergunta, porque a gente pode ver a IA se manifestar em diversos locais. Inclusive, no Google, houve mudanças, né? Houve uma mudançazinha. Sabe, Camilo?
Olha, a mudança foi expressiva. Porque o assistente do Google, a gente falava ok Google antigamente, né? Tava tudo certo. Mas agora o assistente do Google tem nome. Ele é Gemini, o nome, né? E aí, antes da gente pesquisar, a gente já pode ver. Assistente Gemini está pronto para te servir. O que posso fazer por você? Então, isso mudou o nosso conceito de pesquisa. Trouxe uma pesquisa muito mais rápida e revolucionária. E um exemplo disso no meio acadêmico é o ChatGPT, né? O tão conhecido e desejado ChatGPT. Como eu já havia dito antes, né? Eu estou ainda na escola. E o ChatGPT é usado até pelos professores para fazer material de aula para a gente, né? Para nós que somos alunos. Ele é benéfico quando se fala em auxiliar nos estudos, ajudar na compreensão de um conteúdo, mas ele também pode ser maléfico de alguma forma, porque tem gente que usa para fazer o TCC, gente. Trabalho de conclusão de curso estão usando a inteligência artificial, não se dão nenhum trabalho de colocar em prática, colocar em forma de pesquisa, tudo aquilo que foi aprendido durante anos, né? E isso só expressa os riscos, né, que a inteligência artificial pode trazer para a gente. Inclusive, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, que eu sou imersa no meio acadêmico, mas há outros riscos em outras áreas, né? Camille, foi muito importante você levantar esse ponto. Até porque, lembrem, o tema do nosso podcast, do Guardiões Cast, é a IA e suas implicações para a juventude na atualidade. Quais são as implicações da inteligência artificial para a pregação do Evangelho? Nós, como jovens adventistas, devemos nos preocupar com isso. Na verdade, quais são os riscos? Quais são os riscos que a IA pode trazer para a pregação do Evangelho? Então, quais são os possíveis riscos? Quais são os possíveis perigos que a IA podem causar, podem trazer para a pregação do Evangelho? Eu quero saber de cada um de vocês. O risco muito grande, Maxan, e todos os presentes aqui, inclusive, o risco muito grande é a superficialidade, né? A gente fica cada vez mais superficial, evita de estudar a palavra, de ver verso por verso, de ver capítulo por capítulo, e isso é muito ruim mesmo. Olha o que diz Provérbios no capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A gente precisa disso, precisa da graça de Deus e precisa confiar no Senhor realmente. Continuando sobre o risco da superficialidade, né? Há um perigo de daqui a algum tempo os pregadores eles deixarem de sentar, de buscar a inspiração do Espírito Santo e ir direto à inteligência artificial. Eu acho, a minha opinião, né? Outros podem discordar, que a inteligência artificial ela não deve ser usada como ferramenta para a produção do conteúdo que será passado. Afinal, Deus deixou a Bíblia. E a palavra de Deus, Jesus Cristo afirma e promete que se nós pedirmos o Espírito Santo, que é quem nos orienta, quem nos guia, quem nos inspira e quem toca no coração dos seres humanos, ele concederá. O Espírito Santo que toca no coração de quem ouve e de quem passa a mensagem. Então, para mim, a inteligência artificial ela não deve ser utilizada para a produção do conteúdo que será passado. Isso é verdade mesmo, Camille. A questão emocional, por mais que o sistema tenha formas fáceis de pegar uma pregação, fazer uma pregação, mas a questão emocional, como é que fica? Quer dizer, você não se senta, não faz oração para Deus, para você realizar uma pregação, e simplesmente você manda o computador fazer e pronto. Não deve ser dessa forma. Porque a nossa presença com Deus é em primeiro lugar. Imagine assim, eu vou orar agora para fazer um sermão. Aí simplesmente você bota o tema lá e clica. Isso é uma forma de fazer o sermão corretamente? Com certeza não. Se você está orando para Deus, inspiração, você está passando toda a responsabilidade para a máquina? Acredito sim que a máquina
né? A inteligência artificial pode ajudar nas ideias, mas a conexão pessoal com Deus, essa jamais será substituída. Então, nós precisamos, sim, usar a inteligência artificial, mas não esquecer que a conexão com Deus ela é insubstituível. Bem, a gente viu então os riscos que a IA pode oferecer aí para a pregação do evangelho. Mas agora nós vamos ver os benefícios, os aspectos positivos. Como é que a IA pode ser usada de forma positiva? Como é que ela pode contribuir para a igreja, para a pregação do evangelho, para anunciar essa boa nova a todo mundo, a toda essa geração? Camille, como é que você enxerga isso? A inteligência artificial, ela pode ser útil, sim, dentro da igreja. Inclusive, ela é muito usada para produção, para organização dos eventos dentro da igreja. Inclusive, muitos dos eventos que a gente faz, que vem com aquele roteiro, já nas revistinhas, elas são feitas a partir de inteligência artificial. E em relação a isso, eu não vejo problema. Afinal, é a palavra de Deus, o versículo que vem à minha mente é Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E, sim, essas ferramentas elas podem ser úteis para essa pregação. Nós devemos usá-las, né, Letícia? Com certeza, sem sombra de dúvida. Ela é uma ferramenta importantíssima, né? Afinal, como diz Romanos 10:14, como poderão invocar aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, sim, a palavra de Deus, a IA, ela é responsável como ferramenta do evangelho, assim aproximar pessoas de conhecer a palavra de Deus. Isso faz muito sentido, Letícia. Fazer sermões, fazer músicas com a inteligência artificial é rapidinho, como já citamos exemplo. Mas quem faz sermão, ele precisa de inspiração. Enquanto você usa a inteligência artificial, você não tem como fazer isso. Agora, quem vai pregar é o diferente, porque muitas das vezes nós pregamos sermões que nem fizemos, só pegamos pronto de alguém. Nós que só vamos pregar, é benéfico, porque você vai pregar a pregação que já está feita, você vai estudar, vai ter comunhão com Deus, e você tem aquela inspiração. Então, para quem vai fazer o sermão, formular, falta a inspiração, falta a conexão com Deus, porque você está dando uma responsabilidade inteiramente para uma máquina. Né? Para nós, tudo bem. Então, nós temos que ver que realmente tem vantagens, né? Mas também tem suas desvantagens. E nós temos que tomar muito cuidado e aproveitar o máximo da inteligência artificial, porque com certeza ela nos ajuda muito nessa época. E você, jovem adventista, eu sei que você está curioso para ver como seria um culto gerado totalmente pela inteligência artificial. E é por isso que eu trouxe aqui um vídeo que vai mostrar uma experiência real, um culto totalmente feito por IA. Aconteceu lá na Alemanha. Olhem só. Esse culto foi feito por uma inteligência artificial. Em colaboração com o teólogo alemão, o ChatGPT criou e conduziu nada menos do que um culto presencial em uma igreja protestante. Com mais de 300 fiéis presentes, o culto teve duração de 40 minutos, contando com sermão, orações e até mesmo músicas. A condução se deu através de um avatar de um homem barbado projetado em uma enorme tela em cima do altar. Vocês viram só? Será que falta alguma coisa? Uma pregação totalmente criada por inteligência artificial. Será que conseguiu capturar a essência de uma verdadeira pregação ali? O que tu acha, Roberto? Mas a inteligência artificial realmente ela pode criar uma estrutura bem organizada de uma programação, mas a unção do Espírito, não. Eu lembro-me que Jesus, certa vez, falou em Lucas, capítulo 19, verso 40. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Deus pode usar a inteligência artificial, com certeza, para tocar no coração das pessoas. Mas a unção só vem na presença de Jesus. Jovem adventista é ação. Jovem adventista gosta de colocar o que aprende em prática. É por isso que nós que estamos aqui, para dar instruções práticas para você colocar na sua igreja as informações que foram aqui dadas. Como colocar em prática a IA, a inteligência artificial,
de forma eficaz na sua igreja? Roberto, como é que pode fazer isso? Claro, uma dica interessante é você colocar o que a igreja tem para oferecer. Por exemplo, estudos bíblicos, tá? Podemos oferecer estudos bíblicos para as pessoas, meditações matinais. Então, tudo isso eles podem ter acesso se nós utilizarmos a inteligência artificial. Muito bem, uma forma muito eficaz, estudo bíblico, né? Letícia, você pode também dar uma contribuição em relação a isso? Mas é claro, Maxan. Olha, a IA tem sido muito útil, principalmente no sentido de tradução de cultos online, traduzir para todas as outras línguas, trazendo mais acessibilidade e trazendo que outras pessoas possam conhecer a Jesus ao redor do mundo. E outra forma, né, que a igreja usa para cumprir o ID através da inteligência artificial é o sistema Esperança. Não sei se vocês conhecem, o sistema Esperança é como se fosse um contato de WhatsApp, onde a inteligência artificial ela vai oferecer um estudo bíblico para pessoas que têm interesse. E essa ferramenta ela já alcançou mais de 25 mil pessoas. Os resultados desse estudo a gente ainda não conhece, mas que alcançou mais pessoas do que a gente alcança durante toda a vida, alcançou. E como o Roberto disse, né, a inteligência artificial ela não tem que substituir de maneira nenhuma a essência do ser humano. Afinal, Deus trabalha com pessoas, com corações. Mas essa ferramenta ela pode ser uma bênção se nós sabermos usar ela para que o ID seja anunciado. Sim, Camille. E a igreja também pode usar a IA para a gestão de ministérios, sabia? Com os dados coletados, é possível identificar as áreas em que precisa crescer e investir. E isso pode contribuir até na liderança, porque eles vão focar no discipulado, vão focar também na pregação. Não é isso, Roberto? Exatamente. Resumindo, a IA ela deve ser utilizada sim, e muito, mas como apoio, não esquecendo que a parte humana, o contato humano, ela não pode deixar de existir. Nós precisamos pregar o evangelho sim, usemos a inteligência artificial, mas o contato entre as pessoas é necessário e é indispensável. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro Guardiões Cast. Muito obrigado por nos permitir fazer parte do seu dia. Esse é o nosso Guardiões Cast. Maranata! O Senhor logo vem!